já está resolvido. E aquilo que você acha que não está resolvido, está nas mãos de Deus. No modo dele, no tempo dele, ele fará todas as coisas. Não é para o seu bem, mas é para o bem do propósito dele na sua vida. Ele diz, a minha língua exultou. Aqui é a alegria exterior, alegria que extravasa. Uma é a alegria da satisfação, é regozijo da satisfação. Sinceramente, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu olho para a cruz, não há como você ficar um pouco perturbado. Quando você olha ele lá na cruz dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? Porque a face do Pai era tudo para ele. A presença do Pai era tudo, era o seu alimento. O alimento dele era o Pai. A alegria dele era contemplar a face do Pai. E a alegria dele era o caminho da obediência. O caminho da obediência é que trazia essa face real para ele, a presença real para ele. Mas naquele momento o Pai teve que deixá-lo só. Deixá-lo só. Porque a definição de inferno é ser abandonado por Deus. Deixe-me dizer algo para vocês. O inferno é uma realidade eterna. O inferno é uma realidade eterna. Amados irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, olhando firmemente a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Você vê isso, irmãos? Ele foi ungido com óleo de alegria. Mas por causa da alegria que lhe foi proposta. Há uma alegria exterior. Irmãos, você sabe quem está reunido aqui nesta manhã? A alegria do Senhor está aqui. Porque Ele pode olhar para nós e se regozijar pelo fruto do seu penoso trabalho. Vamos mais um passo. Versículo 25 diz, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Esta palavra diante é o termo grego enopion, que fala de presença. É um termo genérico no Novo Testamento. Se eu não estou enganado, são em torno de 85 referências dessa palavra no Novo Testamento. O sentido aqui é estar na presença de. Mas há um sentido mais íntimo dessa palavra, e o sentido mais íntimo dessa palavra se aplica aqui. O sentido aqui de diante é estar com a face totalmente centrada no outro. É não tirar de vista. Não tirar de vista. Estar com a face totalmente voltada para o outro. Aqui está uma descrição de quem foi Jesus. E qual foi o seu principal trabalho. Seu principal trabalho, seu primeiro trabalho, ela manter o Pai diante da sua face. Irmãos, isso é lindo demais. Porque essa visão para ele era governante. Quando você tem isso em vista, você começa a ver cada ato, cada milagre, cada ensino, cada experiência. Você vai ver que tudo aquilo lhe aconteceu, porque ele estava com a sua face constantemente voltada para o Pai. Por que ele não aceitou todas as propostas de Satanás na tentação? 40 dias sendo tentado. Por que ele não aceitou? Quando Satanás mostrou os reinos desse mundo. Irmãos, você se lembra quando, em Números 20, Deus reprovou Moisés e disse que ele não entraria em Canaã? Eu sei que muitos, quando veem essa cena, se entristecem. Às vezes, inconscientemente, até julga a justiça de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus. E vê como Deus não pôde deixar Moisés entrar em Canaã.
Deuteronômio vai dizer para nós que Moisés foi o único homem que falava com Deus face a face. A face de Deus é maior do que Canaã. A face de Deus para Cristo era maior do que todas as glórias deste mundo. Todas as glórias desse mundo se empalidecem diante da face de Deus. Ele nunca buscou aplauso. Quando queriam torná-lo rei, quando ele fez o milagre e a multiplicação dos pães, queriam levantar ele, queriam proclamar ele, ele saiu. Ele nunca aceitou aplausos, nem glória de ninguém. Sabe por quê? Porque ele tinha a face do Pai constantemente sob o seu olhar. Isso é impressionante, irmãos. Por isso que João 17, quando ele está perto de entrar na agonia do Getsêmani, ele faz a maior de todas as orações, ele diz: Pai, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Ele não queria outra coisa a não ser, a maior teodiceia seria glorificar o Pai lá naquela cruz. Como ele poderia glorificar? Porque a partir daquele momento, toda a rebelião que começou, teve a sua origem lá nas glórias eternais, diante de Deus, quando o Lúcifer seduziu uma terça parte dos anjos. Imagine, irmãos, o pecado de Adão, esses dois grandes episódios, produziu uma catástrofe na humanidade, no universo. Você pode imaginar isso? A morte passou a reinar. A morte passou a ter um reino. Satanás, ele estabelece um reino. Ele chega a dizer para Jesus, em Mateus, capítulo 4, embora ele sendo o pai da mentira, Jesus não o repreendeu. Quando ele disse, isto me foi entregue, quando fez referência aos reinos e à glória deste mundo. Porque ele é usurpador. Aquilo que Deus conferiu a Adão, governar sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra, aquilo ele usurpou. Por isso Paulo vai dizer, Romanos 8, que toda a natureza está entregue à vaidade. Não por si mesma, mas por causa daquele que a sujeitou, que foi Adão. O mundo entrou em trevas. Mas lá na cruz, o nosso Senhor Jesus, ele aniquila para sempre toda rebelião diante de Deus. Todo o poder do pecado, todo o poder da carne e todo o poder da morte. Não tinha outra razão para Deus, a não ser ressuscitar triunfantemente o seu Filho Jesus. Veja isso, irmãos. O versículo 24 de Atos 2. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo. Essa palavra rompendo significa destruir. Destruir. 1 João, capítulo 3, versículo 8 diz, para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Rompendo, destruindo os grilhões da morte. Porque não era possível fosse ele retido por ela. A palavra retido aqui, krateu, do texto grego, significa ficar aprisionado. Significa aqui ser agarrado. Significa estar debaixo do seu domínio. A morte não pode colocar suas garras nele. A morte não pode colocá-lo debaixo do seu domínio. Todos os homens, a partir de Adão, que morreram, estavam debaixo do domínio da morte. Mas agora veio um e rompeu os grilhões da morte. Ele não foi retido pela morte. Ele libertou eternamente todos aqueles que estavam debaixo da morte, que haviam morrido. Todos eles saíram debaixo do poder dos domínios da morte. Isso também vai acontecer conosco em vida. Em vida, nós não vamos passar pela morte. Na vinda do Senhor, nossos corpos não entrarão na morte. Eles passarão pela incorruptibilidade. E nós entraremos na eternidade. E em nós será para sempre tragada
a morte pelo triunfo de Cristo Jesus. Aí diz